grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. Que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Vamos orar antes de abrirmos a palavra de Deus. Pai eterno, muito obrigado por esta igreja carinhosa. Muito obrigado por irmãos e irmãs que temos aqui, por pertencermos a uma família que se prepara para o céu. Pai eterno, obrigado pelo privilégio de ter sido o teu instrumento aqui durante estes 2 anos e meio. Pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus continue com esta igreja. Pedimos que o Espírito Santo continue com cada ancião desta igreja, cada líder da igreja, cada membro da igreja, com os jovens da igreja. Que continue sendo um grupo de jovens incendiados pelo Espírito, sedentos da tua palavra. Abençoa esta igreja, abençoa aqueles que estão ouvindo através da internet. Que o Espírito Santo os alcance onde eles estiverem. Que agora o Senhor derrame o Espírito Santo ao abrirmos a tua palavra. O Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós escolhemos, pela graça de Deus, para esta manhã, Calçada da Fama. Alguém me perguntou um dia, como é que você escolhe os sermões? Como é que você sabe sobre o que você vai pregar cada sábado? Eu não sei o que eu vou pregar sábado que vem. Eu sei o que eu vou pregar hoje. E eu começo a orar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, para que Deus me mostre o que Ele quer que eu pregue no sábado para a igreja. E então, na quinta-feira, nós definimos o tema. E começamos a estudar e escrever. Então, a Leila me pergunta, e daí? Eu falei, estou escrevendo. Na sexta-feira continuamos escrevendo, e às vezes vamos até sexta-feira de madrugada escrevendo. Então, queridos, Deus coloca como que um fogo dentro do coração. E há momentos em que Ele diz, não, isso aí não, pregue sobre isso. O tema da mensagem de hoje é Calçada da Fama. No ano de 1953, surgiu a ideia de se criar em Hollywood algo para celebrar os artistas, os heróis da indústria de Hollywood. Decidiu-se então construir The Walk of Fame, que em português chamam de Calçada da Fama. É uma calçada de 5 quilômetros e 600 metros, longa, que fica ao longo das ruas Hollywood Boulevard e Vine Street, lá na Califórnia, Estados Unidos. Constituído por mais de 2.000 blocos de mármore, em formato de estrela, fazendo menção às celebridades de Hollywood, honradas pelo comércio de Hollywood, pelas contribuições feitas para a indústria do entretenimento. Cada estrela que está nesta calçada da fama é rosa, pink, feita de um mármore chamado terraço, e um escudo de bronze com o nome do homenageado e uma figura relacionada com a sua área. Ali existem algumas exceções. Por exemplo, a estrela da Disneylândia tem um castelo. A do prefeito honorário de Hollywood, Johnny Grant, tem o grande selo de Hollywood. A estrela do ex-prefeito de Los Angeles, Tom Bradley, tem o selo da cidade. E existe ali uma estrela homenageando os astronautas da Apollo 11, com 4 luas, com o nome dos 4 astronautas.
Só uma estrela não está na calçada. É a de Muhammad Ali, Cassius Clay. Lembram dele? Cassius Clay. Nome dele árabe, Muhammad Ali. Ele não queria que a estrela fosse colocada na calçada, para ninguém pisar em cima dela. Coisa dele, né? Puseram numa parede. A Victoria's Secret é a primeira marca que conseguiu colocar o seu nome na calçada da fama. Primeira. A cantora e artista mais nova que teve o nome colocado ali na calçada da fama, com 21 anos de idade, o nome dela já estava ali, Britney Spears. O primeiro pastor a ter o seu nome registrado ali, na calçada da fama, foi Billy Graham, no dia 16 de outubro de 1989. Eu pergunto, meus queridos, qual é a importância de ter o seu nome registrado, gravado na calçada da fama? Quão importante é isso? Quando Jesus voltar, qual a importância que terá? Se você teve ou não seu nome registrado naqueles 5 quilômetros e 600 metros, a calçada da fama. Que diferença vai fazer na sua vida, se o seu nome esteve ali ou não? O que eu quero falar para vocês hoje é sobre a calçada da fama da Bíblia. A calçada da fama da Bíblia, a calçada da fama bíblica, é um lugar onde o seu nome pode entrar, se você quiser. A lista dos famosos na galeria bíblica começa com Abel, o simples Abel. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 costuma ser chamado por alguns de Avenida da Fé. Outros comentaristas chamam Hebreus 11 de a Galeria Bíblica da Fama. Outros chamam Hebreus 11 de Abadia de Westminster das Sagradas Escrituras. Outros chamaram Hebreus 11 de Quem é Quem do Velho Testamento. Ou o Desfile dos Heróis da Fé. Nós vamos chamar Hebreus 11 de Calçada da Fama Bíblica. Queridos, estes todos os nomes que aqui estão, foram heróis de verdade. Heróis que você pode imitar. Seus nomes nunca foram honrados por Hollywood, mas foram honrados por Deus na calçada da fama bíblica. Hebreus capítulo 11. Podemos visualizar uma festa espiritual. Podemos visualizar uma celebração celestial, onde todos aqueles que confessaram o nome de Jesus diante dos homens serão honrados diante do universo, porque Deus não vai se esquecer de você se você honrou o nome dele diante dos homens. Jesus disse: se você confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. Eu vou escrever o seu nome na calçada da fama. Eu vou chamá-lo pelo nome. Eu vou colocar uma coroa na sua cabeça, porque aquele que confessa o meu nome diante dos homens não será esquecido nunca, jamais. Por isso, meu querido irmão e amigo, jovem, o meu desafio para você nesta manhã é que você lute para ter o seu nome na calçada da fama bíblica. Nós podemos visualizar esta grande avenida ladeada por hostes celestiais. São milhares de milhares, miríades de miríades de hostes celestiais. Habitantes de todos os mundos criados por Deus estão dos dois lados da grande avenida. E eles então aplaudem, ovacionam aqueles que começam a andar, a desfilar pela calçada da fama. O primeiro que aparece lá no fundo, lá no começo, o primeiro que aparece é Abel. Hebreus capítulo 11, verso 4. Hebreus capítulo 11, verso 4, leia comigo. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Logo depois de Abel, vem outro herói, outro artista da calçada da fama bíblica, é Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte,
e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Logo depois de Enoque, vem Noé, verso 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que haviam de vir, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Depois de Noé vem o próximo herói da fé, vem Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Depois de Abraão vem Sara, porque Sara recebeu a bênção do Senhor. A Bíblia diz, verso 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Agora, queridos, no verso 13 diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Ainda não receberam a promessa, mas as viram de longe, contemplaram de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Depois de Sara, surge lá na calçada da fama, no verso 17, Isaque. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Depois de Isaque, vem Jacó, verso 21. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, a José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Depois de Jacó vem José. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. E depois de José, surge na calçada da fama Moisés, verso 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E a Bíblia diz no verso 27, pela fé Moisés deixou o Egito. Verso 28, pela fé celebrou a Páscoa. Verso 29, pela fé passaram o mar vermelho. Verso 30, pela fé caíram os muros de Jericó. E o verso 31, surge Raabe. Raabe a meretriz, Raabe a prostituta, não pereceu com os incrédulos de Jericó, acolhendo em paz os espias. E depois, verso 32, que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentavam escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, a seu respeito. Por isso não alcançaram ainda a promessa, porque Deus planeja algo para você, que pertence à última geração desta terra, a geração que verá Jesus voltando. Eles ainda não receberam a promessa, porque Deus está pensando não neles agora. Agora Deus e o céu e o universo estão pensando em você, meu querido jovem, meu querido irmão. Você faz falta. Seu nome tem que entrar na calçada da fama. Para descobrirmos o propósito do Espírito Santo ter apresentado esta empolgante lista de heróis, nós temos que ler o capítulo 12, verso 1. E aí você descobre por que Deus fez esta lista de heróis da calçada da fama. Capítulo 12, verso 1 explica: portanto nós também,
Paulo agora está concluindo. Portanto, nós também, puxou para nós. A razão de tudo isso é você, somos nós. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de quê? De uma tão grande nuvem de testemunhas. Você não está sozinho, meu irmão. Existe um olho que tudo vê, que tudo sabe, tudo percebe. Mas existem nuvens de testemunhas, de seres celestiais que nos acompanham passo a passo, que nos filmam. É um Big Brother universal. Existe uma nuvem de testemunhas. Por isso, deixemos todo o embaraço, deixemos de lado tudo que atrapalha e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Queridos, o Espírito Santo aqui está falando do cristão como um atleta que faz seus preparativos para correr numa corrida, num estádio, numa pista. Esta ilustração de correr, uma corrida, foi tirada do costume grego, do costume romano. Essa é uma ilustração conhecida no primeiro século e conhecida hoje quando os Jogos Olímpicos se tornaram tão populares. Durante os primeiros séculos era muito comum entre os gregos e romanos a corrida a pé. Era a pé mesmo que eles corriam. Os gregos corriam nus. Uau! Os gregos corriam nus. Nenhuma peça de roupa para atrapalhar. As corridas eram feitas às vezes num grande anfiteatro, tendo a arena para os atletas embaixo e as fileiras de assentos para a plateia erguendo-se mais em cima. Os atletas daquele tempo, bem como os que participam nos Jogos Olímpicos de hoje, eles buscavam honra e glória humanas. A honra mais alta era receber uma coroa feita de folhas de louro. Você pode conhecer louro com aquela folhinha que coloca no feijão, não é? Mas eles usavam folhas de louro para fazer a coroa do vencedor. Reis eram coroados com coroa de folhas de louro ou de oliveira. O que o Espírito Santo está nos falando, queridos, aqui em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 12, é que cada cristão está inscrito numa corrida que começa quando ele aceita Jesus como Salvador pessoal e só vai terminar com a morte ou com a volta de Jesus. Quando você receberá das mãos de Jesus uma incorruptível coroa de ouro e uma pedrinha branca com o seu novo nome. Como podemos perceber, esta corrida, mencionada aqui em Hebreus 11, 12, é uma corrida de revezamento. Conhecem como funciona uma corrida de revezamento? Quando um corredor corre um percurso e passa o bastão para o outro. E o outro corre um percurso e passa o bastão para o outro. Queridos, foi assim que Moisés passou o bastão para Josué. E diga, não temas, sê forte, vá em frente. Foi assim que Elias passou o bastão para Eliseu. Foi assim que João Batista passou o bastão para Jesus. É assim que Jesus passou o bastão para os discípulos, dizendo, ide a todo mundo. Nós estamos saindo, estamos passando o bastão para alguém. Para que não desista, não pare de correr, não pare de visualizar o céu, de preparar um povo para a volta de Jesus. Quando nós entramos nesta corrida, ela precisa estar estampada no nosso rosto. Conta-se que o grande líder inglês, Oliver Cromwell, os soldados que eram fiéis a ele diziam que quando ele ia para a batalha, eles podiam exclamar assim, vejam, a batalha estampada no seu rosto. Quando Oliver Cromwell ia para a batalha, os soldados exclamavam, vejam, a batalha está estampada no seu rosto. Quando você empunha o bastão da fé para correr a corrida da fé rumo ao céu, esta corrida, esta batalha espiritual tem que estar estampada no seu rosto. As pessoas que olham para você precisam ver isso no seu rosto, no brilho dos seus olhos, que você está indo
para o céu. Para o céu. E que você se abstém de tudo que precisa se abster. Você é temperante em tudo que precisa ser temperante. Não para receber glória humana, não para receber uma coroa de folhas de louro, mas para receber o bem-estar, servo bom e fiel de Jesus, e a coroa de ouro das mãos de Jesus. Quando nos convertemos a Jesus e entramos na corrida segurando na mão o bastão da fé, temos que ter estampado no nosso rosto o calor da batalha, da corrida. O Espírito Santo nos convence do pecado. João capítulo 16, verso 8, diz que é o Espírito Santo que convence do pecado. Mas eu li na jornada espiritual, numa destas jornadas, das 40 madrugadas que estamos fazendo ainda, lá num trechinho estava escrito assim: a expulsão do pecado tem que ser um ato voluntário da própria alma. Interessante. O Espírito Santo nos convence do pecado, mas não é Ele que expulsa o pecado. Ele só nos convence do pecado. A expulsão do pecado é um ato voluntário da própria alma. Você, meu irmão, tem que expulsar o pecado. Você tem que dizer: basta, não quero mais praticar esse pecado. Em nome de Jesus, não quero mais. Vai-te embora, Satanás. O Espírito Santo convence, mas é você que expulsa da sua alma o pecado. O Espírito Santo faz questão de falar em Hebreus capítulo 11, verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Pela fé, eles viram as promessas, que eram invisíveis para os outros, mas para eles eram visíveis. Vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as. Como é que pode alguém ver, crer e abraçar algo que para muitos é invisível? Da mesma forma como a Bíblia diz que Moisés ficou firme vendo o invisível. Como é que Moisés ficou firme vendo o invisível? Pela fé. Pela fé você abraça, pela fé você toca na orla da roupa de Jesus, pela fé você adquire a bênção, você se apossa das bênçãos de Deus pela fé. Eu gosto de um texto que diz assim, eu encontrei esse texto no Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1073. Diz assim: a verdadeira fé é o olho que vê, é o ouvido que ouve, é o pé que corre, é a mão que pega. A verdadeira fé não é abstrata. É o olho que vê, é o ouvido que ouve, é o pé que corre, é a mão que pega. Pela fé você vê, pela fé você abraça Jesus, pela fé você conversa com Ele, pela fé você ouve a voz dEle, pela fé você sabe o caminho a seguir. A fé destes heróis pode muito bem ser definida no exemplo de Moisés, porque ficou firme vendo o invisível. Confessaram ser estrangeiros e peregrinos na terra. Será que somos mesmo estrangeiros e peregrinos na terra? Comprando tanta coisa? Peregrino e estrangeiro que acumula muita coisa, deixa de ser. Deixa de ser. Para que Abraão não perdesse o conceito e a ideia de ser estrangeiro e peregrino, Deus fez com que Abraão morasse em tendas. Porque não tem como guardar muita coisa em tenda. Não tem espaço. E outra, ele tinha que armar a tenda aqui, desmontar, armar lá. Ele ia desmontando e montando a tenda em diversos lugares. Isso não dá para acumular muita coisa. Quem é estrangeiro e peregrino tem que estar de passagem. Eu estou de passagem, não é? Igual aquela sogra. Chegou na casa da nora e não tirava a bolsa debaixo do braço. E a nora falou: fique à vontade, senta aí, tira a bolsa, põe no chão aí. Não, a sogra sempre com a bolsa debaixo do braço. Isso incomodou a nora. Ela disse: minha sogra, por que a senhora sempre está com a bolsa debaixo do braço? Desde que a senhora entrou aqui. Ela disse:
para que você pense que eu já estou indo. Meu querido, você tem que estar com a sua bagagem na mão. Todo mundo que olha para você tem que perceber que você é peregrino. Eu estou indo. Eu não vou criar raízes. Não crie raízes nos Estados Unidos. Não crie raízes no Brasil. Crie raízes na pátria celestial. É lá que você tem que criar raízes. Queridos, confessaram que eram peregrinos estrangeiros na terra. Sentimos-nos estrangeiros até na nossa terra natal. Temos que fixar nossos olhos em Jesus. Temos que dar costas para a feira das vaidades, para as honras, para as posições, para as influências. Isso Satanás pode dar. Todo mundo que quiser honras, posição, influência. Ontem eu estava dizendo para os jovens, na reunião que tivemos dos jovens, que os maçons, quando convidam alguém para ser maçom, eles mandam uma carta. Eu li uma carta destas que mandaram para um parente meu. Ele me deu para ler. E lá dizia: nós, da Irmandade da Maçonaria, nós o estamos convidando para fazer parte da nossa Irmandade. E nós temos a te oferecer 3 coisas: honra, dinheiro e poder. E eles podem oferecer isso. Eles têm isso para dar. Eles não podem dar perdão, eles não podem dar vida eterna, eles não podem dar felicidade. Mas vida eterna só Jesus pode dar. Queridos, nós temos que dar costas à feira das vaidades. Às honras, às posições, às influências, aos títulos, ao dinheiro, às propriedades. Jesus não está prometendo isso. Está prometendo perdão, paz. Paz. Você adquire paz. Satanás não tem paz para dar. Porque ele é inquieto. Ele é perturbado. Ele não para. Mas Jesus dá paz, tranquilidade. Jesus dá serenidade. Jesus dá mansidão. Contam que Juan Dannecker foi um grande escultor alemão do século XIX. Viveu entre 1758 a 1841. Dannecker passou 2 anos esculpindo um lindo rosto de Jesus. E então chamou uma menina e colocou-a na frente da escultura e disse: quem é este personagem? E a menina olhou e disse: este é um grande homem. Ele disse: tá, pode ir embora. Ele ficou muito arrasado. Trabalhou duro, mais 6 anos. E depois de 6 anos trabalhando para esculpir o rosto de Jesus, chamou uma outra menina, colocou na frente da escultura e disse: quem é esta pessoa? A menina olhou por um instante e disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Ela entendeu. Ela entendeu. Dannecker disse que nesses 6 anos, ele teve uma visão de Jesus. E que ele tentou colocar no mármore a fisionomia que Jesus mostrou para ele. Depois disto, Napoleão Bonaparte procurou Dannecker. Napoleão Bonaparte disse: Dannecker, eu quero que você faça uma escultura de Vênus, a mais bela escultura de Vênus do mundo, para colocar no Museu do Louvre, em Paris. E Dannecker disse para Napoleão Bonaparte: nenhum homem que contemplou o rosto de Jesus pode esculpir uma deusa pagã. Quem olha para Jesus perde o encanto com todas as outras coisas. Queridos, quando você fixa os olhos em Jesus, o autor da nossa fé, aquele por quem estamos correndo, aquele
em direção de quem estamos correndo, aquele de quem vamos receber a coroa de ouro, uma pedrinha branca com o nosso nome. As vaidades, a feira das vaidades deste mundo, perde o encanto. Nada mais cria ressonância no nosso coração. Dinheiro, você ganhou uma mala de dinheiro. Tá bom, faz diferença. Dinheiro é papel e tinta. Sabe o que é dinheiro? Dinheiro é papel e tinta. Que o Federal Reserve Bank pode imprimir quanto ele quiser. Quanto ele quiser. Só basta papel e tinta. Isso é vaidade das vaidades. Mas as pessoas estão iludidas através de papel e tinta. Mas você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Várias vezes por dia, apaixonando-se por Jesus, e as vaidades deste mundo perdem o seu encanto. Você já se apaixonou por uma menina? Quando eu me apaixonei pela Leila, só pensava nela. E esta semana, mexendo na mudança, ela achou lá as fotos de quando ela... Foi a primeira vez que eu vi a Leila de maiô. A única foto que ela tem de maiô é essa. Quando ela tinha, acho que uns 15 anos, na piscina do Iapê. Falei, uau, linda, linda. O Anderson disse, olha, se colocar o cabelo da Lisier na cabeça da Leila, vão dizer que é a Lisier. Queridos, o meu programa era ir visitá-la na casa dela. Durante o dia a gente estudava, à noite eu ia para a casa da vila, 1 quilômetro perto do colégio, visitá-la. Para estarmos juntos. Estava chovendo, mas eu ia. Tinha lama, mas eu ia. Estava escuro, mas eu ia. Queridos, quando você se apaixona por alguém, você perde o interesse por outras. Perde. Quando você se apaixona por Jesus, Satanás não é interessante para você. As posições do mundo, as honras do mundo, nada disso vale. Você está apaixonado por Jesus. Seus olhos brilham por Jesus. Quando você fala nele, pensa nele, você se emociona. Vamos ser como aquele jovem brilhante que antes da Segunda Guerra Mundial foi para a China para ser missionário. Ele chegou na China e ele era tão inteligente, tinha uma personalidade tão brilhante, cativou a atenção do povo e chamou a atenção das empresas multinacionais. As empresas multinacionais colocaram o olho em cima deste jovem missionário na China. E então, mandaram para ele uma oferta de $15 mil por mês, para ele trabalhar para esta empresa multinacional. Ele disse, não. Então o dono da empresa mandou aumentar a oferta, 20 mil, mas ele recusou. Depois aumentaram para 30 mil, ele recusou. Finalmente ofereceram um salário para ele de $50 mil por mês. E ele disse não. Então o dono da empresa viajou até a China, encontrou-se com o rapaz e disse, o que está se passando com você, jovem? O salário não é compensador? Ele disse, sim, o salário é compensador, mas o trabalho não. Eu sou missionário de Jesus. Queridos, quando a pessoa está apaixonada por Jesus, não são $50 mil por mês. Não é nem $1 milhão por mês. Nada disso interessa. Nós estamos à missão de Jesus na terra. Você, meu irmão, está em missão de Jesus na terra. Jesus veio em missão do Pai. E você está aqui em missão de Jesus na terra. Trabalhar para Jesus, viver para Jesus, com Jesus, é mais compensador do que salários, dinheiro, simplesmente é papel com tinta. Só isso. Um valor fictício.
Não permita que Satanás o iluda com as aparentes vantagens do mundo. Jesus tem uma missão para você, meu querido irmão, representá-lo diante do mundo. As pessoas, ao olharem para você, precisam ver o rosto de Jesus em você. Na revista Ministério, essa revista que mando para os pastores mensalmente, revista Ministério Adventista, encontrei uma carta aberta que guardo comigo e vou ler para vocês esta carta aberta. Foi escrita por uma jovem. Ela começa dizendo: como estou agora com 23 anos, creio que me encontro no meio de uma geração turbulenta. Não deixei a Igreja Adventista do Sétimo Dia e sei que estou falando em nome de fiéis jovens adventistas do Sétimo Dia, tais como eu, quando digo que temos uma necessidade, uma grande, vasta necessidade, profunda necessidade, que não está sendo satisfeita. Por favor, queiram me levar a sério, pois sei do que estou falando. Jovens estão deixando a igreja, enquanto outros jovens não querem nem sequer considerar a possibilidade de virem para a igreja, porque nada vem aqui que satisfaça suas necessidades. Numa reunião de campo, o presidente da Conferência Geral disse: a maior necessidade do mundo hoje é Jesus. A maior necessidade do nosso povo, minha maior necessidade, e a de meus amigos adventistas do Sétimo Dia, é Jesus. Necessitamos conhecê-lo, queremos conhecê-lo, mas não o conhecemos. O que esta jovem escreveu nesta carta diz respeito a você em alguma coisa? E ela continuou a carta: como podemos sair e partilhar com os outros sobre a nossa fé? Como podemos evangelizar o mundo e espalhar a glória de Jesus quando nada temos para dizer? Pois não conhecemos o homem. Não precisamos de mais sermões sobre como devemos falar aos outros a respeito dele. O que necessitamos é que alguém nos fale a nós a respeito de Deus, mas alguém que o conheça como Moisés o conheceu, alguém que seja amigo dos amigos de Deus, que tenha falado com ele como Abraão falou, como falou Elias, como Davi, como Pedro, como João e muitos outros falaram, sim, como a senhora White falou com Deus. Necessitamos que a água da vida seja derramada em nossas almas ressequidas. Nós sabemos que o sétimo dia é o verdadeiro sábado. Nós conhecemos a nossa obrigatoriedade sobre devolver os dízimos. Sabemos que carne, cigarros, bebidas alcoólicas e drogas não nos fazem bem. Sabemos um montão de coisas, mas não conhecemos Jesus. Esta carta diz respeito a você, meu jovem? Será que esta carta tem alguma ligação com a nossa geração hoje? E ela continua a carta: se tivéssemos uma viva associação com Jesus, quer como igreja, quer como indivíduos, o mundo reconheceria a própria falta, pois esta seria demasiado óbvia para não ser reconhecida. Então os sinceros do mundo viriam perguntar a respeito dele e nós teríamos alguma coisa para dizer. Que inspiração! É quando encontramos alguém que conhece a Deus mediante um relacionamento vivo, dinâmico, pessoal, com Ele. Alguém que nos pode falar a seu respeito como Ele é. E a quem se assemelha? Estamos cansados de que nos digam que saiamos e preguemos o Evangelho e revelemos a glória de Cristo. Quando aceitamos o desafio e saímos, nada temos para dizer. Por favor, preguem-nos e nos ensinem sobre o caráter de Deus. Mostrem-no-lo, falem-nos dele, apontem-no a nós. Somos criancinhas espirituais necessitando de ajuda. Mostrem-nos algo da sua experiência pessoal. Estamos esperando, ansiosamente esperando. Se pudéssemos ser conduzidos como Cristo conduziu os discípulos, se pudéssemos ser conduzidos como Paulo conduziu a Timóteo, se tão somente pudéssemos ter um vislumbre de Jesus, não tenha dúvida, essa visão seria tomada tão depressa por nossa geração que faria a cabeça de vós outros girar em vertigem. Como podemos ficar à espera de que Jesus venha para nos salvar, quando a maioria dos jovens poderia não reconhecê-lo se ele viesse? Sei que me alonguei nesta carta, mas a situação está ficando desesperadora. Nossas almas estão perecendo. Necessitamos mais do que tudo conhecer a Deus. Necessitamos de Jesus. Pode você? Podeis vós outros mostrá-lo a nós? Sinceramente, sua filha
em Cristo. Assinado apenas uma dentre muitas. O que a nossa igreja, os nossos jovens e o mundo mais necessitam? O quê? Pessoas apaixonadas por Jesus. Que se emocionem quando falam de Jesus. Que tenham um brilho nos olhos quando falam de Jesus. Que conversem com Jesus todas as madrugadas. Que falem com Ele todas as manhãs, durante o dia, à noite. Que sejam amigos de Jesus. Como é bom ser amigo dos amigos de Jesus. Um estudante japonês que conheceu Jesus, escreveu assim: coisa estranha a respeito de Jesus, é que você não consegue se desviar dele. Um estudante japonês escrevendo. Coisa estranha? Sim, não é possível se desviar de Jesus. Não é possível se desviar dele, porque nele há uma infinita profundeza de personalidade que fascina o observador. Você conhece Jesus? Em Jesus habita a ternura do pastor de ovelhas. Em Jesus habita a afeição de um pai. Em Jesus habita a graça inigualável do compassivo Salvador. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações, página 826. Como diz Cantares 5,16, Jesus é o totalmente desejável. Ou como diz Ageu 2,7, ele é o desejado de todas as nações. Aquela carta que eu li para vocês, parece uma carta escrita ontem, falando da necessidade da juventude. Mas ela foi escrita há 42 anos atrás. Foi escrita em setembro de 1971. É como se tivesse sido escrita ontem. Então, queridos, ao longo desses 42 anos, será que o clamor daquela jovem está sendo satisfeito? Será que hoje a igreja conhece Jesus mais do que conhecia naquele tempo? Ou nós conhecemos somente doutrinas? Nós sabemos um montão de coisas. Temos que confessar que nós sabemos um montão de coisas. Mas, será que conhecemos o homem? Será que conhecemos Jesus? Jesus sabia a melhor maneira de ensinar. Porque Jesus ensinava para os olhos. Não só para os ouvidos. Quem ensina para os ouvidos, não alcança muito sucesso, não. A melhor forma de ensinar é pelos olhos. Por isso Jesus mostrava em atos, em ações, em abraços, abraçando as crianças. Imagine que sermão ele não pregou quando pegou as crianças nos braços e beijou-as. Que sermão, sem palavras. Ele pregava para os olhos. Nós temos que pregar para os olhos. Palavras podem fazer barulho. Assim como tiros de pólvora. Faz um barulhão, mas não atinge ninguém. Nós temos que pregar para os olhos. Marido, pregue para sua esposa pelos olhos. Que ela veja em você um santo homem de Deus. E você, mulher, pregue para o seu marido pelos olhos. Que ele veja em você uma santa mulher de Deus. Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Olhe para mim, veja o que eu estou fazendo. Como eu ressuscito os mortos. Como eu passo a mão na cabeça das crianças. Como é que eu paro para atender uma pobre viúva? Desprezada. Estão vendo o que eu estou fazendo? Isso é o meu Pai. Eu vim para revelar o Pai. Jesus estava pregando para os olhos. Jesus não gastou muito tempo falando como era o Deus Pai. Não. Ele gastou o tempo mostrando como era. Não falando como era, mas mostrando como era. Pelas ações. Nós também precisamos ensinar para os olhos. Porque palavras, só palavras, são como tiros de pólvora. Troam, mas não ferem. Conta-se que um menino que costumava dormir no seu quarto à noite, sozinho, numa das noites, como a mamãe deu beijo nele, orou com ele, e ia saindo, apagando a luz, ele disse, mamãe, sim, querido, o que é? Eu vou ficar sozinho no escuro? E a mamãe disse, não, filhinho,
Deus está com você. Ele disse, eu sei, mamãe, que Deus está comigo, mas eu quero alguém que tenha rosto. Eu quero alguém que tenha rosto. Não adianta você ficar falando, meu jovem, meu querido irmão. Olhe para Jesus. Olhe para Deus. As pessoas querem alguém que tenha rosto. E o seu rosto tem que ser o rosto de Jesus. Não adianta você falar, Deus vai te abençoar. A bênção tem que estar nas tuas mãos. As tuas mãos trazem a bênção para a pessoa. As tuas mãos dão o dinheiro para a pessoa. As tuas mãos levam um prato de comida para a pessoa. Não pense que isso vem por milagre do céu, não. Deus usa rostos humanos, mãos humanas. E estas mãos, estes rostos, precisam ser meus, teus, nossos. Jesus viveu 33 anos aqui na terra. Mostrou o rosto do Pai. Sabem que o único rosto de Deus que nós conhecemos é o de Jesus? É o único rosto. Eu não conheço o rosto do Pai. Nunca ninguém jamais viu o Pai. Eu não conheço o rosto do Espírito Santo. Nunca jamais alguém viu o Espírito Santo. O único rosto de Deus que a humanidade conhece é o rosto de Jesus. E sabe que o único rosto de Jesus que as pessoas conhecem é o seu? É o seu? Você é o único rosto de Jesus que as pessoas que estão morrendo por aí podem conhecer. Por isso está escrito no livro de Ellen White, o mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão amoroso e amável. Não é doutrina, mas é cristão amoroso e amável. E no livro Obreiros Evangélicos, página 122, diz assim, um cristão bondoso, cortês, é o argumento mais poderoso que pode ser produzido em favor do cristianismo. Não são doutrinas, mas é um cristão, é um marido, uma esposa, bondosos, corteses. É o mais forte instrumento a favor do cristianismo. E ainda no livro Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim, se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos e corteses, longânimos, piedosos, haveria uma centena de conversões para a verdade onde existe apenas uma. O que converte as pessoas? Não são doutrinas, mas é um rosto bondoso, cortês, piedoso, paciente. E você é esse rosto. Não olhe para trás pensando em alguém outro. É você, esse rosto de Jesus que as pessoas precisam conhecer. Em Hebreus 11, 34, tem um segredo. Você pode estar pensando, pastor, como é que eu posso ser o rosto de Jesus, com todos os meus defeitos? Com este pavio curto que sou eu. Ou eu não tenho nem pavio, pastor. Nem pavio tenho. Eu explodo. Eu firo as pessoas. Como é que eu posso ser o rosto de Jesus? O segredo está em Hebreus 11, 34. Abra sua Bíblia. Eu não posso terminar este sermão sem dar o segredo. O segredo da vitória. Está em Hebreus 11, 34. Vamos ler juntos. Hebreus 11, 34. Leiam comigo. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Queridos, eu quero destacar aqui 4 palavrinhas. 4 palavrinhas. Da fraqueza tiraram forças. Como é que eles venceram? Como é que eles se tornaram o rosto de Jesus? Como é que eles conseguiram o nome deles na calçada da fama bíblica? Da fraqueza, tiraram forças. Todos os que têm seus nomes na calçada da fama da Bíblia tinham fraquezas aos montões. Tinham fracassos aos montões. Noé se embebedou. Pelo menos eu nunca me embebedei. Quando eu olho para Noé, é um pouco melhor do que ele, porque eu nunca me embebedei, ele se embebedou. Mas eu também não estive dentro de uma arca como ele esteve.
privilégio. E Abraão? Abraão, mentiroso. Mentiu que Sara era irmã dele, não era esposa. Pelo menos, eu nunca menti isso. Eu nunca disse para os outros, não, a Leila... Alguém pode falar, mas também a Leila não é tão bonita quanto a Sara, né? Não, queridos. É uma fraqueza de caráter que Abraão tinha, de mentir. Não foi só nessa questão, ele tinha uma fraqueza de caráter. Quando Sara disse, olha, não vou ter filho mesmo, é melhor você deitar com Agar. Ele nem foi orar para Deus se deveria fazer isso ou não. Ele foi correndo. Se é para deitar com Agar, vou correndo. Fraqueza de caráter. Mas quem foi Noé? Quem foi Abraão? Eles não têm os seus nomes na calçada da fama aqui? Porque eles, da fraqueza, tiraram forças. Eles serviram a Deus na fraqueza e não na força. Ninguém pode servir a Deus na força, porque força com força não dá. Ou você usa a força de Deus, ou você usa a sua força. E quem usa a sua própria força é um fracassado. Deus não pode usá-lo. E Jacó? Jacó foi um oportunista, trapaceiro. E Moisés? Pavio curto, tinha uns rompantes de ira, que numa dessas vezes ele matou um egípcio. E Sansão? Era um playboy sensual. E Raabe? Uma prostituta. E Davi? Nem falar de Davi, porque ele é autor de um dos mais hediondos crimes e adultério. No entanto, todos eles têm os seus nomes na calçada da fama da Bíblia e morreram como heróis da fé, chamados amigos de Deus, homens segundo o coração de Deus, pais da fé. Como isso aconteceu? O segredinho são essas 4 palavrinhas, meu irmão. 4 palavrinhas para você e para mim. Da fraqueza, tiraram forças. O segredo é que eles serviram a Deus na fraqueza e não na força. Eles não se tornaram perfeitos do dia para a noite, eles eram somente projetos de santos. Às vezes alguém brincando com alguém diz, isso aqui é um projeto de homem. Já ouviram essa brincadeira? Isso é um projeto de homem. Queridos, nós somos projetos de santos. Deus não acabou ainda, estamos na oficina, sendo trabalhados. Estes heróis da fé entenderam que não havia nada neles que os recomendasse para Deus. Eles não punham sua confiança no braço da carne. Eles sentiam profunda e total ineficiência e completa dependência de Deus. Foi no humilde reconhecimento da sua fraqueza que estes heróis da fé encontraram forças para resistir. E é exatamente como o apóstolo Paulo falou, pois quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Onde é que o poder de Deus se aperfeiçoa? Não na força humana, não no talento, não no dom humano, mas na fraqueza humana. Por isso, da fraqueza, tiramos forças. Deus não pode fazer coisa alguma por alguém que não se sinta completamente necessitado dele. Por isso, não diga, eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar. A condição para Deus ajudar é a condição de ser um necessitado, um carente, um indigente espiritual. O problema humano é que queremos servir a Deus na nossa força. Como disse, o clássico exemplo de alguém que queria servir a Deus na força que tinha, foi o pastor Ken Wright. Gravem bem esse nome. Nunca devem esquecer dele. Dudley Ken Wright. Um pastor adventista, talentoso, pregador, eloquente, mas acreditava nos dons dele, na força dele. Ele disse um dia para um outro pastor, se a mensagem adventista não fosse tão ruim, tão impopular, tão inoportuna, eu seria um grande pregador. E seria? Fracassou, apostatou, abandonou a igreja, escreveu um livro contra a igreja. Queridos, lembre-se dessas 4 palavrinhas de Hebreus 11:34. Da fraqueza, tiraram
forças. Não é unindo a nossa força com a força de Deus que conquistamos a vitória, mas é unindo a nossa fraqueza com o poder de Deus, nossa ignorância com a sua sabedoria, que nos dará a vitória. Contam que, quando perguntavam frequentemente para São Francisco de Assis, porque Deus teria escolhido uma pessoa como ele para uma obra tão grande, São Francisco de Assis respondia assim: Deus olhou lá do céu e disse: onde posso encontrar o mais fraco dos fracos, o menor dos menores, e o mais insignificante dos insignificantes, os homens da face da terra? E quando ele me viu, disse: opa, agora eu vejo, achei um, e operarei através dele. Ele não se orgulhará disto, ele verá que apenas eu o estou usando por causa da sua pequenez e insignificância. Deus está à procura de homens pequenos, até mesmo medíocres, analfabetos, ineficientes, mas que possam ser usados por Deus e que não tomem a glória de Deus. Você e eu, meu querido irmão, pertencemos a esta última geração que está esperando a volta de Jesus. Agora voltamos para a corrida de revezamento. Você pode assistir nos Jogos Olímpicos a corrida de revezamento. Quem ganha e quem perde a corrida de revezamento não é o corredor inicial. Eu tenho visto cada corrida que o primeiro, o segundo corredor foi um fracasso. Mas, queridos, todos sabem que numa corrida de revezamento, eles colocam o melhor no fim. O melhor é deixado por fim. Os melhores corredores, os melhores atletas serão os últimos. E você é a última geração. Entenderam? Nós somos a última geração. É uma corrida de revezamento. Pessoas morrem e vão dando bastão da fé para você. E agora, você está recebendo o bastão da fé. E é o último percurso da corrida. E todos os outros que já se foram estão olhando para ver como vão correr os atletas da última geração que vai assistir à volta de Jesus. Da fraqueza tiraram forças. Então, cada um poderá receber das mãos de Jesus uma coroa de ouro, uma pedrinha branca, com um novo nome escrito. Vamos lá, queridos irmãos. Nos veremos na chegada final. Nos veremos na chegada final. Amém? Amém. Aleluia. Glória ao Senhor.